Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Agora já? Agora já! Ai, pessoal! Bom dia a todos! A gente já começa o programa calçando, né, Lígia Maria? Eu já havia entrado antes do ponto. Agora eu entrei depois achando que não era. Bom dia! Bom dia a todos que nos ouvem e àqueles, pessoal, que não nos ouvem também. Para todo mundo. Nós estamos aqui na baruchfm.com com o programa Conversar é Preciso. Eu e a Cíntia Lanzoni, né, Cíntia? Bom dia, Li. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Neste 9 de julho, o feriado da Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo. São Paulo. Neste frio quente, aqui, no nosso inverno quente. E seco, aqui, né? Paulistano. Quente, poluído. Seco. Insalubre. O céu tá lindo, né? O céu de brigadeiro. Os dias são maravilhosos, maravilhosos. Poluídos e sujos. Esse Conversar é Preciso, que leva para vocês todas as vantagens, que só há vantagens na mediação, nesse Instituto da mediação privada, que abrange todos os tipos de conflito, né? Qualquer tipo de conflito, dos mais pequenininhos, comezinhos, aos mais complexos, e com muito êxito. E então, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, tá? De vez em quando eu vou dar uma resfolegada. Ai, que rica. Ai, gente, coisa é outra fina mesmo. Ai, desculpa, né? Vai fazer o quê, Lígia Maria? Ai, ai. O que você vai fazer? Este programa, resfolegar, Cíntia, assim... Então, assim, aqui pela Baruch FM, que nós fazemos, a rádio que nós fazemos, compartilhamos e curtimos. Com o apoio de quem, Cíntia? Da Sucedere. Nossa. Câmara de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas. Olha, gente, eu prometo que essa semana eu revisarei todos os textos e o nosso sítio estará no ar, tá? Eu e a Lígia já conversamos sobre, estamos sem tempo, de fato, né? Mas essa semana, prometo que eu vou sentar meu popozinho na cadeira, gostoso. Vou pedir um cafezinho, e revisarei. Semana que vem vamos falar, gente, vai lá no nosso site, dá uma olhadinha, vamos conversar por lá também. Mas por enquanto estamos aqui pela Baruch FM e ficaremos logo, depois mesmo do site estar pronto. Então, se você quiser falar com a gente, pela Baruch FM e pelo Fake Truque, né? Sempre pela rádio Baruch FM. Por hora. Então, nós estamos tratando aqui da mediação empresarial. Um tema de suma importância, muito, vamos dizer assim, oportuno, até por conta da situação em que o Brasil se encontra, econômica. A mediação empresarial, por sua própria natureza, ela é ligada ao lucro, ao dinheiro. Então, quanto mais você economiza, quanto menos custos você tem, principalmente nessas questões jurídicas, de conflitos, de desavenças com fornecedores, com sócios, desavenças no fornecimento de material, de matéria-prima, fornecimento... Instituições financeiras. Com as instituições financeiras, problemas de fornecimento de tecnologia, de know-how, de registros de patentes.
mais você também tem a possibilidade de melhorar o seu negócio. O que estávamos falando essa semana de aduaneiros, semana passada, né? Direitos aduaneiros, de desembaraços de mercadorias, coisas que a gente fazia mais antigamente. Mas também é uma área muito importante, muito importante. Agora, pessoal, é assim, né? Se você está fazendo qualquer coisa na sua vida, algo sempre da mesma forma, e aquilo não traz bons resultados, o que é necessário? Mudar. Se você fizer sempre as coisas de um mesmo jeito, você vai obter os mesmos resultados. E isso vale também, né, para quê? Para os conflitos também. Se você continuar tratando os conflitos como são tratados desde sempre, o que vai acontecer? O resultado vai ser o mesmo. Anos a fio, tem gente que tem ações que tem 20 anos no judiciário, e não são poucas, são muitas. Represamento de recursos, como nós já falamos isso, valores astronômicos que estão depositados nas contas do juízo, né, das contas das varas do Poder Judiciário, para resguardar, entre aspas, direitos e acabar com outros, né, de outro lado. Um lado está preservado e o outro não, né? Na verdade é isso que acontece. Então, nós temos, o que acontece? Nós temos que mudar a maneira de pensar, a maneira de encarar os conflitos, porque o conflito, ele é desgastante, é tóxico, mas ele pode ser tratado de uma outra forma, e ninguém está dizendo aqui que todo conflito é mediável, que você chega lá e resolve, mas vale muito a pena tentar a solução dos conflitos via mediação, via as autocomposições, não é? Você sentar e tentar negociar. Na esfera empresarial, isso é de suma importância, porque os custos no judiciário são altíssimos, e não só de dinheiro, mas de tempo e o custo emocional. Isso é muito importante, o desgaste emocional que as partes sofrem, né? Às vezes você acaba perdendo um parceiro comercial ou um parceiro de desenvolvimento de tecnologia por conta de uma sentença ou por conta de um processo longo, não é mesmo, Cíntia? Judicial. É importante também levar em conta qual que é a diferença básica de você buscar a mediação privada, que é o que se recomenda, porque a judicial, nós já falamos isso aqui também, o que acontece? O legislador brasileiro, ele optou em colocar a mediação dentro do Poder Judiciário, né? A mediação não é prévia, é dentro do Poder Judiciário, que já está bastante desgastado com excessos de judicialização, né, que as pessoas pensam num problema e já vai direto para o judiciário. Então, o que acontece? Fica totalmente abarrotado. E hoje, os Sejus, que são aqueles centros que atendem a população, que absolutamente não cobram nada, o que também é um absurdo, tem que se cobrar, nem que seja uma taxa simbólica, para que se tenha condições de manutenção, principalmente dos mediadores, que são voluntários, porque o Estado de São Paulo não paga, nem um tostão, isso também a gente já falou, e eles estão também assoberbados, eles estão entupidos de audiências, de sessões, e não estão dando conta, não estão dando conta. Você vai lá, chega até o Sejusc e tudo, demora 6 meses, 7 meses, 8 meses, e com a desvantagem de que você não tem exatamente mediadores que são competentes, mas você não tem mediadores especializados em coisa alguma ali. E o tempo é muito curto. O tempo é muito curto que se tem para discutir as questões. A gente não cansa, né, Cíntia, de sopesar, de reforçar esses aspectos que têm que ser considerados. Aqui ninguém está fazendo a demonização do Poder Judiciário, não. Nós só somos realistas. Vamos procurar, inclusive, agora trazer algumas informações, alguns boletins. Vamos também deixar no nosso site, em relação aos Sejuscs, o que tem de bom
e o que realmente é complicado e não funciona, né? Na verdade, eu volto a falar o que a gente já falou aqui, né, da questão pessoal. Porque nós estamos falando de direito empresarial, então ir para o fórum, né, entrar com o advogado, eu adoro esse termo, entrar com o advogado. Você pega o advogado e entra com o advogado, né? Entrar com o advogado é entrar com uma ação. Então você vai com o advogado no com braço, com a ação no... Então, entrar com o advogado no Poder Judiciário já não é uma coisa gostosa, né? Mas procurar uma Câmara de também não é uma coisa gostosa, ou um escritório de advocacia, também não é. Mas você tem uma questão no âmbito empresarial, como nós já falamos aqui, a maioria das nossas empresas, salvo engano, 70% das nossas empresas são familiares, então o problema da sua empresa está intimamente ligado a um momento pessoal seu, subjetivo, critérios subjetivos pessoais. Então, eu acho que eu não acho nada que eu não perdi. Eu penso que se você entra num escritório de advocacia ou numa câmara de mediação, o estresse emocional é muito menor. Além do que você já falou, Lígia, o tempo e o dinheiro. Nem se compara. Né? Então, claro, existem questões que não são mediáveis, mas você tem que primeiro tentar mediar, ir. Se você tem essa negativa, olha, o seu caso não é mediável, nós teremos que entrar com uma ação judicial, nós teremos que ir para o judiciário, temos que pedir a tutela do Estado, aí ok. Mas também eu acredito que pedir a tutela do Estado é a exceção. E cada vez mais será a exceção. Né? Porque cada vez mais o Estado está querendo pleitear fatos maiores do que relações comerciais que para ele são ínfimas. Para você, cidadão, não é. É a tua empresa, é a tua padaria, é a tua loja de roupa, né? A sua loja de fralda. Mas para o Estado, você é muito pequeno. Então, mobilizar toda aquela estrutura para resolver uma questão que, entre aspas, para ele é pequena, cada vez mais ele vai largar de mão. Né? E para onde você vai? Né, Cíntia, o aspecto também da especialização, de você ter um profissional ali que realmente saiba tratar daquelas questões. Por exemplo, as questões de empresa, que nós estamos falando agora das questões de empresa, você tem um juiz que vai aprender fazendo também. Ele não tem uma especialização nisso. Ele é generalista. Ele é generalista, nós já falamos nisso. E nós temos que lembrar também que, além do gasto de tempo, além do gasto de dinheiro, você vai encontrar um juiz, passou no concurso público, estudou, mas ele é um generalista. E esse juiz, ele é o quê? Ele é uma pessoa. Antes de qualquer coisa, o juiz é uma pessoa. E esse juiz, ele vai ser influenciado, basicamente, por 3 fatores nas suas decisões. O juiz de primeiro grau, que é aquele para o qual é distribuída a ação, é um juiz que dá uma sentença. A sentença é de sentire, é de sentimento. É o que o juiz, não só de sentimento, mas ela é uma coisa que ele faz sozinho. Ele faz sozinho. É o que ele pensa. Então, são 3 fatores que influenciam o juiz. E não sou eu que estou dizendo isso, e nem a Cíntia, porque é só ligar a televisão nesse final de semana que vocês viram o que aconteceu. Um juiz soltou, um desembargador soltou, que é um juiz também, só que está em segundo grau, soltou o Lula, o outro veio, o Moro falou, aí depois o relator do caso lá no STF mudou, ele fez 4 vezes o mesmo despacho, não foi acolhido, porque ele não tinha competência para fazer tal coisa. O que um colegiado fez, depois passou para o STJ, depois foi para o Supremo Tribunal Federal, e aí um desembargador de segundo grau, né, do Superior Tribunal Federal, achou que podia soltar por questões o quê? Ideológicas. Então, vejam só a gravidade disso. Ainda bem que isso foi, o Moro deu o start, o Ministério Público entrou na questão e o relator do tribunal tomou as providências. Mas os juízes, eles são influenciados, como esse desembargador foi, pelo que ele acha, pela posição política que ele tem, e não pela interpretação da lei, pelo que foi julgado,
né, pela determinação de cumprimento de pena com a definição do segundo grau, que foi confirmado, repito, pelos tribunais superiores. Então, os juízes, eles têm 3 fatores que os influenciam. O arcabouço legal objetivo, né? O que está positivado, ou seja, a lei. A lei. Ele tem que observar a lei. Às vezes não observa, mas ele tem que observar a lei. O juiz se supõe que ele conheça a lei, né? O segundo fator é a sua visão, o que eu estava dizendo antes, subjetiva do mundo. O que é uma questão subjetiva do mundo? É como você vê o mundo. Como a Cíntia vê, eu vejo os juízes, porque, viu, pessoal, eles são iguaizinhos a nós, né? Embora com toda aquela pluma, aquela panca, mas eles são iguaizinhos a nós. Então, eles se influenciam pela visão que eles têm do mundo. Por exemplo, eu sou contra a pena de morte. Certamente haverá juízes que são a favor da pena de morte, né? Uhum. Eu prefiro o campo à praia, sabe? Normalmente, todos nós já perdemos entes queridos, ele também. Então, tudo isso influencia a maneira do juiz conduzir uma causa, isso não tem dúvida. E tem uma questão que é o que está na moda agora, em voga, né? Porque é tudo televisionado. Então, as sessões do Supremo são expostas, né? Ficam ali, todo mundo vê. A pressão social. Eles são influenciados pela pressão social. Não podem se deixar levar por isso, é claro. Ele tem que analisar a materialidade das provas. A cognição do juiz, ele tem que se basear nas provas e na lei. Essa que é a verdade. Mas a pressão popular, a pressão da mídia está presente nisso tudo. Então, é assim, há que se avaliar todos esses fatores, não só para as empresas. Nós estamos falando das empresas, nós já falamos muito, né, espancamos, como diz o outro, o tema da mediação familiar aqui, que vai voltar, com certeza, mas a questão econômica para a mediação empresarial, ela é, assim... Norte. É o norte. É o que tem é a bússola, né, do empresário. E o empresariado brasileiro não se convenceu ainda disso, não olha para isso com esse cuidado, e mesmo os advogados. O advogado hoje, o advogado moderno, ele tem que ser um profissional que busque solucionar o conflito que lhe é apresentado, não ajuizar uma ação. Ele tem que buscar outros caminhos. Repetimos, nem sempre é possível, né, Cíntia? Mesmo porque hoje já temos logaritmos que fazem isso numa boa, né? Então, você é advogado que acha que o litígio é a salvação da lavoura, eu acho melhor você começar a estudar um pouco de logaritmo, ação, né? Ação judicial, exatamente. Né? Que o litígio, a ação, a demanda é a salvação da lavoura, eu acho bom você começar a estudar um pouquinho de logaritmo, né? De inteligência artificial, porque esse trabalho... o computador já faz. Se você colocar no computador algumas palavras-chave, ele faz a peça que você quiser de uma forma espetacular. Você não precisa nem se preocupar com isso, né? Então, a nossa profissão, teoricamente, estaria fadada ao fim. Até porque, né, assim, porque uma máquina, né, um também, algoritmo não né? tem, como o judiciário, não tem a sensibilidade necessária. Exatamente. Então, aí, esses advogados modernos, como a Lígia está dizendo, não é quando vem o seu cliente, não é propor a demanda, não é falar, então nós vamos entrar com a ação, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Não, calma, vamos dar um passo para trás, me explica o que está acontecendo, chame a outra parte, vamos sentar e conversar e tentar de uma forma civilizada resolver essa questão. Porque, sinceramente, entrar, né, com a ação, entrar no judiciário não é solução. Né? A solução é conversar e tentarmos chegar a uma resolução do conflito entre iguais, conversando, né, civilizadamente. E, no caso de direito empresarial, na maioria dos casos, mas no caso de direito empresarial, fazendo conta para a sua empresa não morrer no final dessa negociação. Porque o bem tutelado aqui no direito empresarial, diferente no direito de família, que é o cidadão, que é o filho, que é a mãe, que é a mulher que é espancada, que é o filho que é abandonado, é a empresa.
Então, nós precisamos, o bem tutelado aqui no direito empresarial é a empresa. Preservação da empresa. Exatamente, o lucro. Então, a vida, né, a vida saudável da sua empresa. Então, vamos sentar, vamos fazer conta e vamos falar, olha, dá para eu pagar tanto por mês, sem estrangular a minha empresa, a vida, a saúde da minha empresa, né? Eu consigo em 12 vezes, eu consigo em 10 vezes, mas eu consigo cumprir o que eu devo. E vice-versa. Você que me deve eu paguei, né? E você não me entregou né, a mercadoria. Sim. Como é que você pode me entregar essa mercadoria? Olha, eu não consigo, eu não tenho mão de obra, eu não tenho matéria-prima. Choveu muito na região, alagou, acabaram-se as batatas, aos vencedores das batatas, mas não tem batata. E eu já paguei por esse caminhão de batatas, né? Como é que você vai me devolver o dinheiro? Mas eu não quero dinheiro, eu quero minhas batatas, né? Você vai comprar batata em outro lugar e me trazer as batatas? Você vai me dar esse caminhão mais um caminhão, né? Pela demora? Como é que a gente vai resolver? Né? E eu acho, sinceramente, Lígia, o brasileiro não tem esse hábito. Não. Né? Ele tem um problema em qualquer aspecto, ele prefere dar para um terceiro resolver do que ele sentar e conversar e resolver essa questão. Terceiro que nem imagina o perrengue que ele está passando. Exatamente. Que tem um volume de trabalho tão violento que ele não tem tempo de se humanizar. Ele vai pensar, quando eu me referi, Cíntia, arcabouço legal, jurídico, nós temos que falar também, você vê, repito, isso é muito bom, eu acho que tirou um peso das minhas costas as pessoas assistirem o Supremo Tribunal Federal, né? Porque ali dá para ter uma noção o que é advogar do estresse que é, no Brasil, o que é advogar no Brasil e a insegurança jurídica que isso significa, com a qual nós convivemos e, por consequência, todo cidadão. Eu falo nós advogados porque, e os próprios mediadores, porque você também não pode mediar uma coisa ilegal. Não pode, isso tem que ser dentro da lei. Quando se fala em arcabouço jurídico, arcabouço legal, você está dizendo assim, da doutrina, da jurisprudência e da cabeça de cada um. De cada juiz, de cada julgador. Por isso que, por exemplo, a gente assiste ao Supremo Tribunal Federal e ficamos assustados com o que aconteceu ontem. Por quê? É uma total insegurança jurídica. O que não acontece no resultado positivo de uma mediação. Ali as partes é que acordaram, as partes é que discutiram e buscaram uma solução que foi encontrada por elas e que é o melhor para elas, sem dúvida. Porque o que acontece no Brasil? Metade, vocês veem, o Supremo Tribunal Federal, eu cortei você? Não, pode falar. O Supremo Tribunal Federal, ele tem duas turmas, né? A segunda turma, que... as personagens mais conhecidas são o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Toffoli, né? Eles têm só tem um ali que entende diferente deles. Por exemplo, essa questão de iniciar o cumprimento da pena após o julgamento em segundo grau não é um descumprimento da lei, de nada disso. Tudo no Brasil é assim também, né? Você tem a lei, mas há interpretações. Tudo isso acontece no mundo todo, mas isso tem que se pacificar, porque o cidadão, ele fica totalmente perdido. O cidadão, as empresas, qualquer negócio jurídico é um risco enorme por causa dessa imprecisão, dessa instabilidade jurídica que vive o país, né? Eu concordo em números de grau e eu volto a repetir, né? A Lígia sempre traz uma questão mais técnica e eu volto a repetir, porque eu sinto no escritório das pessoas que procuram a Câmara que existe uma culpa. Nós somos católicos cristãos judaicos, né? Então a culpa... Cultura judaica cristã, né? Judaica cristã. Ai, desculpa, eu pensei em inglês. Então eu coloco... Estava tentando lembrar, mas eu penso pessoal, em inglês, eu penso em alemão o tempo todo aqui. E a gente traz a culpa, né? A gente já nasce com a culpa, né? Então a primeira coisa que a gente faz é respirar, na segunda é sentir culpa por estar respirando, né? Então eu sinto na Câmara que o empresário vem conversar
com a gente, já culpado porque tem aquele problema. Não, mas olha, a minha administração é boa, eu não quis, eu fiz com boa fé esse contrato absurdo, leonino, com essa instituição financeira. Eu tinha que entregar as batatas, mas choveu demais. Gente, tá tudo bem. Né? Então, quando a gente diz dessa questão toda do judiciário e traz a mediação extrajudicial como uma possível solução, a gente está dizendo de algo bem mais profundo no critério subjetivo, de uma forma de pensar diferente, né? De uma forma construtiva. Então, você vai ficar sentindo culpa, e aí você vai entrar com uma ação, e aí um terceiro vai resolver sua vida. Porque daí você pega a tua culpa e o seu problema e entrega para um terceiro resolver. Agora, a partir do momento que você se desassocia da sua culpa e quer resolver o problema rápido, de uma forma que a sua empresa vai continuar viva, você vai para uma mediação privada. Então, por mais que a sua empresa seja familiar, por mais que essa questão te traga ônus pessoais, ela não te pertence dessa forma como ela é cuidada. Ela está fora, ela tem um CNPJ, ela não tem um RG, ela não tem um CPF. Então, vamos começar a pensar de uma forma empresarial que vai crescer, que vai empregar, que vai pagar tributo, que vai ter lucro, que vai te trazer uma felicidade, aí sim no critério subjetivo. Porque como eu sou uma advogada que trabalha na área de direito de família e agora estou começando a ler sobre direito empresarial, e eu sempre me atento à pessoalidade nas relações, né, à subjetividade, porque é essa pegada, minha pegada, né? Eu sou uma pegada mais dos direitos humanos, mais do direito de família. Eu percebo essa culpa. Então, eu percebo essa dificuldade de aceitar que está tudo bem, né, que houve essa questão, e que essa questão pode ser tratada de uma forma, entre aspas, adulta, rápida, célere, madura. Essa questão pode ser... E outra coisa, o empresário, principalmente no Brasil, ele tem que avaliar esse risco Brasil, que inclui o judiciário. Porque o judiciário no Brasil é um risco concreto, não é uma coisa distante. Você não sabe, não dá para o advogado dizer, olha, nós vamos... Não dá, pessoal, vão ganhar ação. É assustador. É assustador, porque não dá para você garantir 100% nunca. Eu estou dizendo nunca, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Por quê? Você está sujeito a todo tipo de intempéries jurídicas. É a jurisprudência, que, para quem não sabe, é um conjunto de julgados que agora está na moda no Brasil, isso lá nos Estados Unidos, na Europa, de precedentes. Ou seja, você julga aquele caso, não é que não pode mudar, não vão entender isso, mas a grosso modo, julga um determinado caso sempre daquela forma. Então forma uma jurisprudência e aquilo passa a ser uma lei praticamente, através das súmulas, que vai ser aplicado nos casos iguais. Não é? Isso é simples, não? Mas não é. E isso é descumprido reiteradamente no Brasil, a doutrina fica enlouquecida, tem a doutrina do bem, tem a doutrina do mal, tem a doutrina que não é nem do mal nem do bem, do meio. Então, o judiciário é um solo pantanoso, você não pode confiar, não é, Cíntia? Isso aí, Lígia, mas agora... Sim, né, vamos parar por aqui, né, porque infelizmente... O Afrânio já subiu a bandeirola, né? Então agora a gente vai para um momento descontraído desse programa tenso. Provocativo, como diria o nosso amigo Rui, né? Então, nós estamos todas provocativas hoje. Eu posso fechar só o porquê que nós dedicamos esse programa para quê? Para fustigar, para provocar vocês que estão nos ouvindo a pensar. A cabeça foi feita para pensar, pessoal. Não só para separar as orelhas. Né? Não dói, tá? Não dói muito. Não dói. Não dói muito. Não dói muito. Dói, mas é gostoso. É gostoso. Então, o que eu disse, assim, que se você continuar fazendo as coisas da mesma forma sempre, você vai obter os mesmos resultados. Esse raciocínio, esse pensamento não é meu.
é do Albert Einstein, Isso o pai da física moderna, só isso, aquele gênio, eu conheço. aquele gênio. Eu ouvi falar desse né? moço. Então, ele disse literalmente que fazendo as coisas de um mesmo jeito, não se consegue um resultado diferente. Albert Einstein. É simples assim. Truco. Você tem que sempre se repensar, sempre buscar outros caminhos, sair da caixinha, sair do quadrado. Tá bom? Vamos para o Conversar na Varanda! Eu acho essa música tão rica. É chique demais! Ai, é um luxo! Então, vamos lá. Nossa Conversa na Varanda, como eu já falei para vocês, foi uma pegada mais direitos humanos. Nós vamos falar dessa semana, o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Vou ler aqui para vocês, porque né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sede em São José, capital da Costa Rica, e faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ela é nos 3 tribunais regionais de proteção aos direitos humanos ao lado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. A sua primeira reunião foi em 1979 em Washington, Estados Unidos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por 7 juízes, sendo presidida atualmente pelo brasileiro, o juiz Roberto de Figueiredo Caldas, além de juízes argentinos, chilenos, colombianos, da Costa Rica, do Equador e do México, né? Porque é interamericana, tá, gente? De direitos humanos. Então, é das Américas. Trata-se de um tribunal típico que julga casos contenciosos entre os cidadãos e países, o Estado, além de supervisionar a aplicação de suas sentenças e ditar medidas cautelares. Atualmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta de 20 países e englobam 560 milhões de cidadãos. Embora o Brasil seja o único país de língua portuguesa, a sua população de 200 milhões de habitantes constitui uma parcela significativa dos cidadãos abrangidos pela jurisdição da Corte. Essa é a Corte Interamericana. O que essa Corte condenou o Estado brasileiro? Existiu no Brasil, na época da ditadura militar, um jornalista, professor e dramaturgo brasileiro chamado Vladimir Herzog, que nasceu na Iugoslávia como Vlado Herzog, em 27 de junho de 1937. Ele nasceu na Iugoslávia e veio para o Brasil fugindo dos nazistas, né? Judeu que era. Porque ele era judeu, e aí ele veio com a família para o Brasil fugindo dos nazistas, tá? Vamos lá, junho de 1937, vamos nos achar na época. E aqui no Brasil ele se tornou jornalista, professor e dramaturgo. E na época da ditadura militar, ele foi contra o sistema, né? Contra a ditadura militar. Ele trabalhava na TV Cultura como jornalista. E à época ele foi chamado no DOPS para... Aqui em São Paulo. Para depor. Prestar obrigada. Esclarecimentos, Exatamente. depor. Foi tirado de casa numa manhã. E falou, vou lá depor, né? Sim. E depois eu vou pro meu trabalho, né? Isso. Na TV Cultura. E ele não voltou mais. Sumiu. Né? Sumiu. E aí aquela foto... Essa não é a melhor palavra, mas aquela foto fatídica, né? De uma pessoa... com impressionante, né, com um pano cruel, no pescoço e dizendo que ele se suicidou. Um cinto, né? Exatamente. Cinto e os advogados, à época, entraram contra o Estado brasileiro, falando, gente, quem matou, né? A gente quer saber quem matou para punir essa pessoa, para essa pessoa ter uma pena. Só que veio a lei de anistia, e a lei da anistia anistiou ambos os lados, né? Então, acabou. Inês é morta. Só que o advogado da família, do Herzog, entrou com uma demanda nessa corte. E aí o Estado brasileiro foi condenado só agora, depois de 50 anos. Ele morreu em 75. 25 de outubro de 1975, 85, 95... mais de 40 anos. 75, 85, 95, 2005, 2015. 50... 5, 6, 7, 8. 53 anos, né? Pessoal de humanas fazendo conta. 53 anos, né? Então, depois de 53 anos da morte,
detalhe, ele era judeu, os judeus não aceitam o suicídio, né? Então você é enterrado num lugar no cemitério dos suicidas de uma forma desonrosa, né? Então teve toda uma questão, além da questão da pessoa ter sido torturada, espancada e ter morrido por conta dessa violência, existe uma questão pessoal e intrínseca, e a humilhação não foi só aí. A humilhação foi, além de tudo, ele é um judeu e se matou. Então ele vai ser enterrado com todas as desonras de um suicida, né? Quer dizer, um show de horror. E aí essa corte interamericana falou, olha, Estado brasileiro, reabra o caso e veja e dê nome aos bois. Sinceramente, 53 anos depois, eu acho que a Corte Interamericana teve até, entre aspas, boa fé. Mas como eu já disse aqui antes, justiça que tarda não é justiça. Não é justiça. Não dá mais para fazer justiça. Porque esse estado, a CO, não existe mais. Né? O DOPS, que é ali no Paraíso, quem mora em São Paulo sabe muito bem onde não existe mais. Né? As pessoas, já morreram. Né? Então, quando você mata uma pessoa, a história, o delito, morre junto. Embora o crime, né, ele não preclua esse tipo de crime contra a humanidade. Exatamente. Ele não preclui, mas o tempo matou qualquer possibilidade de justiça, que fosse feita justiça. Né? Exatamente. Por que essa Câmara Interamericana, né, de Direitos Humanos? Porque esse crime foi um crime contra a humanidade. Então é outro patamar de crime. Né? Na verdade, quando você mata um cidadão, como o Herzog foi assassinado, você não está matando só o Herzog, você está matando a história do Herzog, você está matando a dignidade da família que tem o sobrenome Herzog, você está matando dentro da comunidade judaica, porque ele se suicidou, e você está matando direitos de todos os cidadãos, né? Todos nós morremos um pouco. Exatamente. Então, falamos disso agora, porque o Estado brasileiro foi condenado na semana passada, e aí eu, seguindo essa ideia, né, de pessoas que foram caçadas, de pessoas que foram... da omissão do Estado, né? Nós vamos continuar no povo judaico, né? Então eu vou trazer aqui uma trilogia de livros para vocês, de um judeu também que foi caçado pelos nazistas, literalmente, que é o Primo Levi. Foi o químico, escritor italiano, escreveu memórias, contos, poemas e novelas. Pessoal, porque os judeus, eles estão espalhados pelo mundo todo. Então tem judeu italiano, judeu brasileiro, judeu francês, tá? Por isso que ele é italiano, mas era um judeu italiano. É mais conhecido por seu trabalho sobre o Holocausto, em particular por ter sido prisioneiro de Auschwitz. E aí, dessa prisão que ele conseguiu, dos 650 italianos judeus que foram presos com ele, 20 voltaram vivos. E imaginem. Foi um deles, né? Então existe uma trilogia, eu não consegui ler a trilogia toda, eu consegui ler só o primeiro, que é Os Afogados e Os Sobreviventes, Os Delitos, Os Castigos e as Penas. O segundo livro é Isto, um Homem, e o terceiro, A Trégua. Eu não consegui ler esses dois últimos, porque esse primeiro... Haja coração, né? Haja coração, foi, né? Porque eu li porque pega no direito, né? Os Delitos, Os Castigos e as Penas. Então, esses 3 livros do Primo Levi, ele se chamava Primo Levi, né? O italiano judeu que foi para Auschwitz, conseguiu sobreviver, voltou para Turim, na Itália, e brilhantemente sentou-se na sua máquina de escrever. Para você jovem que não sabe o que é uma máquina de escrever, joga no Google, tá? Porque eu não sou obrigada a ficar irritada. Sentou-se à mesa com a sua máquina de escrever e resolveu trazer à humanidade esse horror que foi o Holocausto, né? Que tem gente, inclusive um candidato à presidência brasileiro, que diz que não existiu, sim. Né? Que o Holocausto é uma invenção do povo judeu para, sei lá, dominar a Lua, né? Ele é que não devia existir, né? Mas infelizmente nasceu. Vamos em frente, né? Então leiam sobre o Herzog, um jornalista, um cidadão brasileiro, porque ele se tornou brasileiro, brilhante, e sobre Primo Levi, que é um escritor, tanto Herzog como Primo Levi, judeus, com livros brilhantes, novelas brilhantes, contos brilhantes. E uma vez que o direito deles foi infringido, né, não foi atendido, o seu também será, o meu será, o da Lígia será, o do Afrânio será.
Então, ou vamos todo mundo, ou não vai ninguém. E é bom, é importante se frisar também que o Vlado, que como ele era conhecido carinhosamente, ele não, é porque, assim, parece que você está falando de um terrorista, de um cara que fazia textos, que, sabe, quantos foram perseguidos no Brasil, não é? Quantos intelectuais, gente que já foi presidente, que já foi governador, que já foi senador, todo mundo perseguido, que teve que fugir para não morrer, que nem ele. Ele era um jornalista, na sua essência, ele era um jornalista, um escritor, né? Um comunicólogo, e que se colocava, e se tornou um inimigo do Estado, que nem ele mesmo sabia que era, porque ele subestimou o poder de fogo do Estado, o poder, né? Destrutivo, Cíntia. Ele subestimou e foi espontaneamente, ele tomou seu café da manhã e foi depor, foi isso que ele fez, e não voltou mais. Porque ele estava de boa fé, eu creio eu. Né? Tinha compromissos com a esposa, com o trabalho, e as pessoas começaram a perguntar, é uma coisa que os olhos ficam úmidos, né, porque foi uma traição. Além de ser um crime, mas eu estou dizendo, a sua essência é uma traição, não é, de uma pessoa bem intencionada, que foi lá prestar esclarecimentos, como tantos outros jornalistas que foram perseguidos, professores, catedráticos, padres. O próprio Fernando Henrique Cardoso foi morar aí na América Latina. Outro livro maravilhoso, Batismo de Sangue. Batismo de Sangue eu li. Padre. É bárbaro. Né? Então, por favor, vamos, é maravilhoso. Vamos ler, né? Vamos em homenagem ao nosso querido Herzog, né? Nosso Vlado Herzog, e a essa condenação ao Estado brasileiro. Nós escolhemos uma música maravilhosa do Milton Nascimento, sem ser piegas, dessa época, chamada Para Lennon e McCartney, para nós encerrarmos o nosso programa com chave de ouro. Com os olhos úmidos de emoção aqui, pessoal. Um grande beijo. Abraço para todo mundo, bem apertadinho, tá? Tchau. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque